Meu namorado e a melhor amiga dele vão viajar e me desconvidaram da viagem. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa e apesar de hoje ser quinta-feira e na teoria eu ter alguém comentando comigo, hoje eu tô sozinha. Eu espero que vocês não se importem. É um pouco difícil, assim, chamar a gente toda semana para participar. Eu pretendo ainda manter, sempre que eu puder, alguém aqui comentando comigo na quinta, mas quando não tem, eu espero que vocês fiquem felizes da mesma forma e aproveitem o episódio como se vocês fossem aproveitar também com convidados. Estamos só nós aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que a história de hoje seja legal. Assim, vou ser sincera, tá? Pelo título, eu confesso que eu já fiquei um pouco irritada. Mais uma vez, na história vem do Reddit, eu não li ela inteira. Eu tenho uma breve noção do que se trata, pelo título já dá pra entender mais ou menos. E eu tô bem curiosa como essa história se desenrola. Mas assim, pelo título, confesso que eu já fiquei um pouquinho, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O título da história é: Meu namorado e a melhor amiga dele vão viajar e me desconvidaram da viagem. Então, assim, sabe, o que Katsu está acontecendo? É, a pessoa que escreve, tá? A OP, ela é uma mulher de 28 anos e o namorado a que ela se refere é um homem de 29. Então, quando ela diz meu namorado e a melhor amiga dele, ela, né, que é o Pi, mulher, 28 anos, está dizendo do namorado, homem 29. Vai viajar com a amiga e desconvidaram ela aí no decorrer dessa história. Então, vamos começar. Meu namorado queria viajar nesse verão para casa de amigos da mãe dele no Havaí. Comigo, seus dois melhores amigos, Lucas, homem 25 anos, e Vanessa, mulher 29 anos. Estávamos planejando isso desde a primavera, mas em certo momento o Lucas desistiu da viagem, deixando apenas nós três. Para contextualizar, meu namorado e eu estamos juntos há um tempo e o relacionamento é sério. Já conversamos sobre morar juntos e ele sempre disse, e eu concordo, que nossa relação é de longo prazo, que estamos comprometidos de verdade. No início de junho, quando o Lucas desistiu inesperadamente, a Vanessa ligou para o meu namorado. Ela disse que agora que seriam só nós três, não se sentiria confortável com a minha presença, já que não me conhecia muito bem e não queria ser a vela. Afirmou que se eu fosse, ela não iria. Sem me contar nada, eles mudaram os planos, transformaram a viagem em algo apenas dos dois e trocaram o destino para uma praia na Costa Rica. Eu já tô meio puta. Enquanto isso, eu tentava organizar minhas férias no trabalho e não tinha tido notícias da viagem. Então perguntei ao meu namorado em qual semana de agosto eu deveria reservar para ir pro Havaí. Foi aí que ele me contou que já tinha conversado com a Vanessa, que ela não iria se eu fosse e que por isso viajaria sozinha com ela para Costa Rica. Acrescentou que nós poderíamos viajar em outra semana depois, talvez para a cidade do México. Fiquei muito chateada e tentei conversar com ele sobre como isso me fazia sentir. Não era uma viagem planejada separadamente desde o início. Eu tinha sido convidada e depois desconvidada de uma viagem de uma semana com uma amiga dele que eu sequer conhecia. No fim, acabamos decidindo planejar uma viagem juntos para outro lugar que sempre quisemos visitar como uma forma de compensação. Também pedi para conhecer essa amiga, para que eu me sentisse mais confortável com a viagem deles. No feriado antes da viagem, fomos visitar a Vanessa e o namorado na cidade onde eles moram. Embora tenha sido bom finalmente colocar um rosto no nome, a visita foi extremamente fria. Ela não foi nada receptiva comigo. Meu namorado até comentou que achou a atitude dela estranha, tanto comigo quanto com ele, e disse que ficou surpreso por ela não ter sido mais calorosa. Eu me esforcei muito para puxar a conversa e conhecer os dois melhor. Sou extrovertida e amigável, normalmente isso é fácil para mim,
mas não funcionou, mesmo depois de vários dias. Eles também não pareciam muito próximos entre si. Chegaram a discutir um pouco sobre o futuro e sobre uma viagem de 3 semanas que o namorado da Vanessa faria sem ela, marcada para o mesmo período da viagem deles, que já estava agendada antes da nossa. Esse tinha sido o esforço para eu me sentir mais tranquila, mas no final eu disse ao meu namorado que ainda não estava confortável com a situação e que eu me sentia insultada pela forma como tudo tinha sido conduzido. Eu tinha tentado suavizar as coisas entre todos nós, mas pedi que ele pensasse em algo que me ajudasse a lidar melhor com essa viagem. Em uma visita à família dele, eles perguntaram sobre a viagem e ficaram chocados ao ouvir como tudo tinha sido organizado. Disseram que ficariam furiosos se estivessem no meu lugar. Isso gerou uma briga em que eu pedi novamente para ele encontrar uma forma de me deixar mais segura quanto a essa viagem só dos dois. Ele disse que nunca faria algo assim de novo, mas isso não pareceu grande coisa, já que se tratava de uma viagem única. Ele até ofereceu para cancelar, mas já tinha pago as passagens e feito as reservas. E eu não queria ser a responsável por estragar os planos e acabar sendo ressentida tanto por ele quanto pela Vanessa. Ele pediu que eu desse ideias de como poderia me deixar mais confortável. No fim, ficou enrolando e empurrando essa responsabilidade para mim, até que finalmente chegou o dia da viagem. Ele me comprou uma sacola de chocolate e eu mesma levei os dois até o aeroporto. Hoje eu me sinto completamente ignorada e desrespeitada nessa situação. Quero terminar com ele, mas ao mesmo tempo não quero destruir algo que de outras formas vinha sendo muito bom. Gente, aqui acaba a primeira parte da história, antes da atualização. Cara, muitas coisas pra gente comentar sobre isso. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria saber de vocês, e que eu acho que talvez vai dar um pouco de discussão, não de discussão assim, mas que vai, que talvez as opiniões vão ser diferentes umas das outras, se vocês acreditam que mulher pode ter amigo homem e que homem pode ter amigo mulher. E a minha opinião é que sim, tá? Eu acho super. Eu tenho vários amigos homens, eu não vejo problema algum. Eu acho que a OP, né, que é a pessoa que escreve, ela é bem, assim, madura e bem resolvida em relação a isso, apesar dela estar machucada, do jeito que as coisas aconteceram. Eu acho que, cara, ela lidou muito bem. Não sei se eu teria lidado tão bem quanto, eu acho. Não pela situação da viagem entre os dois, mas pelo fato da Vanessa ter sido poucas ideias com ela, não entendi. E também, agora olhando pelo lado da Vanessa, assim, se eu estivesse na posição da Vanessa, eu, Isabela, não me oporia a ela ir na viagem, sabe? Porque eu acho que pode deixar um precedente ruim. Faz sentido o que eu tô dizendo pra vocês? Por exemplo, imagina que eu sou a melhor amiga de um amigo meu. E ele tá, né, com uma pessoa que ele considera muito importante. E eu não vou pôr gênero aqui, tá, gente? Porque eu não quero que pareça que é algo tipo. Eu não sei, tá, dessa história, assim. Tô supondo que não seja uma rivalidade feminina aí. Que eu espero que não seja. Então eu vou tirar gênero dessa história e vou me colocar no lugar da Vanessa. Se eu tivesse marcado uma viagem com o meu melhor amigo e ele falasse, tô levando meu companheiro, minha companheira, minha parceira, meu parceiro, eu não ia falar, ah, então eu não vou se for só nós três, porque, cara, eu ia querer, primeiro, que essa pessoa fizesse parte também do nosso grupo, da nossa vida, né? Que ela fosse bem aceita, bem recebida, apesar de, agora olhando pelo lado da Vanessa, tá? Se ela se sentisse meio uma vela da situação, eu no lugar dela não teria, eu não teria falado, ai, se o Lucas, né, que é o outro amigo, não for, eu não vou. Eu ia falar, não, bora, já tava combinado, ela já tava, né, convidada, vamos, vai ser legal. Primeiro também, gente, porque assim, eu não me importo muito de ser vela, mas aí eu parto também do princípio, né, do princípio não, eu parto das relações que eu tenho como amigos, que não sei se é porque a gente já é um pouco mais velho, né, a gente tá aí na casa dos 30, 35 anos,
que não tem mais esse negócio de vela, sabe? A pessoa não fica se agarrando, se beijando. Então eu não me importaria mesmo. Mas não sei, talvez eu esteja muito enviesada porque dentro dos casais que eu convivo, quando a gente tá, às vezes, de vela, não é uma situação desconfortável. Eu não sei que tipo de relação também o namorado da OP e a OP tem, né? Se eles ficam muito de casalzinho, aí fica meio desconfortável pra pessoa, pra terceira pessoa que tá no rolê. Mas eu acho que eu não deixaria de ir. Eu, Vanessa, não deixaria de ir. E eu, OP, ficaria muito chateada de ter sido desconvidada. E eu tô tirando o gênero, tá, gente? Eu não tô falando que eu teria ficado chateada por ela ser mulher. Se fosse um homem, eu também ficaria chateada. Você me convidou, agora você tá me desconvidando, sabe? Que coisa chata, cara. Então pensasse melhor. Eu ficaria bem chateada aí. Eu acho que isso é um ponto a ser considerado. Outro ponto a ser considerado, porque se a gente pensasse que a OP tá viajando, ela tá criando situação onde não tem, a gente vê que não é bem assim, porque a família do namorado dela já achou meio absurdo. Então, assim, a gente vê que tem algo realmente problemático aí, tem alguma coisinha, né, que não tá certa. E aí daqui a gente vai para a viagem que eles fizeram, em que eles foram conhecer a Vanessa e o namorado, e ela foi um cu. Ou seja, gente, é merda em cima de merda, entendeu? Fui convidada, me desconvidaram. Eu já me senti super. Eu ia ficar chateada. Talvez ia compreender, talvez, mas sim, ficaria chateada. Segundo, vou lá com, sabe, a maior boa intenção, conhecer a amiga dele, conhecer o namorado da amiga. Eu me esforço, sabe? Eu tento ser legal, eu tento ser, pô, puxar conversa aqui, não sei o quê. E ela age dessa forma? Cara, aí eu ia ficar bem chateada. Aí eu ia ficar bem chateada. E aí, infelizmente, eu não queria ir pra esse lado, gente, porque eu não quero ficar, ai, sabe, falando que só porque é mulher, porque, cara, não quero, não quero pôr lenha na fogueira, sabe? Honestamente não quero pôr lenha na fogueira, mas por que que ela tá sendo assim, a Vanessa? Sabe? Por que que ela tratou tanto a OP quanto o namorado dela de uma forma fria? Será que aí não tem um sentimentozinho meio escondido? Talvez que ela perceba, talvez ainda ela não percebe pelo namorado da OP? Pode ser também, sabe? Pode ser também, não sei. Me parece algo bem estranho, né? Por que você tratou mal? Sabe? Por que você não gostaria que fosse? Entendo que às vezes ser vela não é legal. Mas eu acho que pelo bem da relação, se é o meu amigo que eu amo, né? Trazendo alguém que parece que é alguém que vai passar. Ele diz que, né, alguém que quer construir a vida. Cara, eu me esforçaria muito pra fazer essa pessoa ser muito bem-vinda. Por mais que me trouxesse um pouco de desconforto, um pouco. Eu tenho um pouco disso de agradar os outros. Então eu acho que eu me esforçaria assim pra ir. Eu não tô dizendo também que a Vanessa não tem razão em não querer ir, tá? Eu acho que dependendo da relação ou pi e namorado, se for uma relação muito melosinha, muito beijinho, é meio chato você ficar numa viagem inteira convivendo com um casal que não te dá, que não te acolhe também. Então eu não tô tirando a razão 100% da Vanessa. Mas eu, no lugar dela, eu acho que eu me esforçaria sim. E eu não entendi porque ela foi pra esse lado de tratar os dois mal. Sinceramente, não sei, pessoal. Digam aí o que vocês acham até agora, que eu gostaria de saber. E também me conta se você acha que homens e mulheres conseguem ser amigos. Eu acho que com certeza sim, mas eu sei que tem pessoas que não aceitam. E aí, a gente vai pra atualização. E, gente, a atualização é grande, tá? Eu já tô adiantando aqui. A atualização é comprida. Eu só quero ver se eu acho quanto tempo depois a atualização foi postada. Peraí, lá vou eu fazer um corte brusco novamente. Só um minuto, pessoal. Descobri. A história original, ela foi postada, não é desse ano, tá, gente? Então, ela foi postada dia 11 de agosto.
E por outro lado, a atualização que eu vou ler agora, ela foi postada 20 de agosto, ou seja, 9 dias depois. Acredito que já aconteceu aí a viagem, né? Porque ela, lembrando que a Opi, muito querida, ainda foi levar os dois no aeroporto, hein? Essa mulher aí é foda. Bom, a atualização começa assim. Eu tava muito chateada no dia em que eu deixei no aeroporto. Ele ficou me mandando mensagens, mas eu não respondia. Eu não sabia o que queria fazer, só sabia que não estava em condições de tomar nenhuma atitude naquele momento. Esperei até o dia seguinte e então enviei uma mensagem bem pensada, dizendo que não me sentia segura nem amada da forma como a viagem tinha sido conduzida. Avisei que eu deixaria as coisas dele no apartamento junto com as chaves, na casa do vizinho. Ele ligou, mas não deixou recado. E depois mandou mensagem dizendo que não estava entendendo nada. O Leleu lá, então acho que ela terminou com ele. Poucas ideias, pouquíssimas ideias. Durante o resto da semana, ele continuou ligando e mandando mensagem, mas eu não conseguia atender nem responder. Na quinta-feira, acho que ele percebeu que eu estava falando sério. Então começou a fazer algumas perguntas práticas. E eu respondi dizendo com qual vizinho as chaves estavam, etc. Quando ele voltou e encontrou todas as coisas dele no apartamento, ele entrou em pânico. Ligou e deixou uma mensagem longa. Eu estava trabalhando o dia todo e mesmo assim não quis responder. Ele pediu que eu explicasse, pois não entendi o que estava acontecendo. Aí se faz de sonso, né? Vamos lá. No dia seguinte, mandei outra mensagem deixando claro que eu tinha terminado. Ele ficou revoltado. Mandou várias mensagens seguidas dizendo que não entendia porque eu estava jogando fora tudo que a gente tinha construído. Deixou também uma mensagem de voz bem puto, dizendo que não fazia ideia do motivo da minha raiva, que não aceitava o término porque não teve voz na decisão e que queria que eu contasse pessoalmente a história maldosa que eu teria inventado sobre ele. Eu não ia responder. Queria me manter calma, mas isso me abalou. Então sentei para escrever uma carta. É longa, então pule se quiser. Aqui a gente não pula nada, galera, pelo amor de Deus. Tentei ligar para ele, mas comecei a chorar e disse que mandaria por e-mail. Aqui foi o que eu escrevi. E antes de eu pular para a carta que ela escreveu, eu já vou falar aqui primeiro. Não tem isso de não aceitar o término, tá? Quando você quer terminar com uma pessoa, a pessoa tem que aceitar. Eu acho que isso é muito perigoso para pular para coisas mais sérias, tá, gente? Então, se você quer terminar uma relação, e a pessoa não tá aceitando, então, por favor, já liga aí o sinalzinho vermelho de que, opa, alguma coisa tá errada. Para isso se desenvolver para algo perigoso é muito fácil, tá? Então, não acho que tem isso de, eu não aceito o término, não tive voz. Eu não quero saber. Eu tô terminando com você, acabou. Você não tem que ter voz em nada. Eu não quero estar com você e fim. Então, por favor, vamos prestar atenção nisso. Outra coisa, como assim ele não tem ideia do que tá acontecendo? Meu anjo, você tem. Você tem noção do que tá acontecendo, sabe? Eu acho que ela foi ainda muito boazinha. Quando eu leio, às vezes, histórias, eu sou o babaca por terminar, eu sou o babaca por querer que meu casamento acabe, eu nunca acho, tá, gente? Eu acho muito difícil um dia eu vim com uma opinião de que, nossa, assim, eu acho super babaca por você querer terminar um relacionamento. Eu acho que as pessoas têm que estar livres pra terminar qualquer relacionamento que elas quiserem. Acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, não acho, por enquanto, acho que ela tá certa, se não tá fazendo sentido pra ela. Talvez aqui ela esteja sentida por ele não ter tomado o lado dela, né? Porque na primeira parte da história ela fala que ela tentou conversar e ele, tipo, foi empurrando com a barriga, não deu muita atenção. Então, eu acho que ele falhou aí, por enquanto até agora, de não ter se importado muito com o lado da namorada dele e ter ido viajar da mesma forma. Né? Eu acho que talvez eu estando no lugar dele, a minha namorada ou o meu namorado, meu parceiro, meu companheiro, enfim,
falasse: "Ó, não tô me sentindo segura de você estar indo, as coisas como aconteceram até agora estão me deixando desconfortáveis", eu acho que pelo bem da relação, ou eu ia convidá-la de novo, se isso fosse algo que ela quisesse fazer, ou eu não iria, talvez. Então vamos lá, eu vou pular pra parte pular não, né, eu vou continuar pra parte da carta, é uma carta gigantesca, então preparem-se. A carta começa assim. A carta não, é um e-mail que ela acabou mandando. O e-mail começa assim: "Esse tempo separados me deu espaço e oportunidade para pensar. Refleti sobre o que é importante para mim em um relacionamento e percebi que não deveríamos estar juntos. Peço desculpas por ter pedido a você que mudasse coisas da sua vida que não cabiam a mim ou a ninguém pedir para mudar." Ouch. Desde o começo, essa viagem foi organizada de uma forma extremamente desrespeitosa. Sua melhor amiga, Vanessa, que eu nunca tinha conhecido, colocou um ultimato: ou ela ia, ou eu ia. E você escolheu ela. Você não sugeriu que ela me conhecesse. Teoricamente, eu era sua parceira de longo prazo, então isso faria todo sentido. Não encorajou que ela chamasse outra pessoa para ir junto e não me consultou em nada. Isso já seria motivo de término para a maioria das pessoas. Ainda assim, eu fiquei. Gente, eu esqueci de comentar essa parte, né? Que realmente ele não avisou nada, ele simplesmente mudou a viagem, desconvidou e foda-se, né? Realmente não complicado. Ela continua dizendo: "Trata-se de uma pessoa com quem você tem um histórico que não me é claro. Aqui está o que eu sei. Alguns boatos ruins começaram sobre vocês dois, nos quais vocês passaram uma noite inteira fora, enquanto estavam namorando outras pessoas. Nada aconteceu. A outra coisa que eu sei é que você estava interessado nela romanticamente em algum momento. E que ela começou a namorar, e isso fechou a porta para o relacionamento de vocês. De acordo com o que eu também sei, levou muito tempo para o namorado dela se sentir confortável com você por perto, mas que você se esforçou até conquistar a confiança dele. Não sei exatamente quanto tempo isso levou. Essa foi a mesma pessoa que me excluiu de uma viagem que eu originalmente faria parte, numa decisão unilateral. E você só me contou quando eu perguntei sobre as datas da viagem para o Havaí. Nossa. Você comprou as passagens em outra situação igualmente desrespeitosa. Eu tinha preparado o jantar e tínhamos convidados em casa, mas você entrou no quarto e passou mais de 1 hora comprando os bilhetes com ela. Os bilhetes, eu acho que ele tá dizendo ela tá dizendo as passagens da viagem. Eu te pedi várias vezes para voltar à mesa, e você sempre respondia que seriam só mais alguns minutos. Não havia absolutamente nenhuma razão para fazer isso naquele momento, já que ela estava no mesmo fuso horário que nós e trabalhava em horário comercial. Isso até me deu náuseas. Para tentar me sentir melhor, pedi que me apresentasse a essa pessoa. Então combinamos a viagem para conhecê-la, junto com o namorado dela. Uma visita curta em que eles foram inexplicavelmente frios, e você concordou com isso. A primeira conversa que tivemos foi uma discussão entre os dois, sobre como ela tinha mandado mensagens para ele quando ele já estava em outro relacionamento, até que ele largou a namorada para ficar com ela. Você me contou também de conversas recentes entre vocês, em que ficou implícito que o relacionamento deles estava instável. Assuntos sobre filhos, sobre ter ou não um cachorro, etc. Eu comentei com você que isso me preocupava. Ainda assim, eu queria que tudo desse certo, para nós dois e até para ela. Eu planejava estar com você a longo prazo e não via benefício em proibi-lo de viajar com a sua melhor amiga. Eu queria que funcionasse. Mas cada detalhe sobre essa viagem ia desgastando cada vez mais a minha paciência e a minha capacidade de lidar. Conversas que não levavam a lugar nenhum. Desconforto sem solução. Sua mãe, seu pai e seus avós ficaram chocados quando contamos sobre essa viagem. Ficava cada vez mais óbvio que era arriscado seguir com isso, considerando a fragilidade do nosso relacionamento. Nós estávamos juntos há apenas 9 meses.
Quanto tempo levou para o namorado dela se sentir confortável com você por perto? E ainda assim, você foi para uma viagem internacional a dois, de onde eu fui desconvidada a pedido dela. Falamos sobre isso na academia, falamos no carro, falamos enquanto reservávamos nosso hotel para nossa viagem, falamos quando eu te disse que ainda me sentia desconfortável e mal com a viagem. Eu repeti isso diversas vezes. E mesmo assim, em vez de pensar em algo, você pedia para eu dizer o que faria com que eu me sentisse melhor. Surpreendentemente, nem eu tinha uma resposta. No fim, o plano original era que ela viesse para minha casa e que nós tivéssemos uma noite de jogos juntos antes da viagem de vocês. Mas isso foi cancelado. Ela ainda ficaria na minha casa, mas não passaríamos tempo juntas. Você disse que isso aconteceu porque não conversou com ela cedo o bastante sobre o assunto. Isso 2 dias antes da viagem. Isso me deixou arrasada. Você não sabia o que fazer. Eu também não. Já estava completamente fora do controle. Eu não via outra saída a não ser esperar a viagem acabar. Eu disse que ou teria que superar tudo, ou que terminaria com você. E eu não queria terminar, mas minha capacidade de suportar já estava se esgotando. Ela chegou muito tarde em casa naquela noite, e no dia seguinte acordei para levar vocês dois ao aeroporto. Depois de toda essa novela, eu sei que você percebeu o quanto eu estava infeliz. Você sabia disso. E mesmo assim foi. Durante a viagem, quando eu não respondi às suas mensagens, você escreveu apenas que esperava que eu estivesse bem e que ia dormir, sem nenhuma ligação. O resto da semana foi horrível. A minha mensagem foi respondida com um simples "sinto muito que você se sinta assim". Você disse que eu estava sendo injusta. Até hoje não houve qualquer reconhecimento, e provavelmente nunca haverá, de que essa viagem para um destino de lua de mel, como já tínhamos comentado, era uma situação absurda e dolorosa, mesmo com a minha permissão forçada. Isso não é algo que casais deveriam enfrentar. Isso não é algo que casais fazem, exceto você e ela, pelo visto. No fim, tudo isso é para dizer que as minhas necessidades emocionais ficaram completamente ignoradas, de uma forma que para mim é inaceitável. Tivemos bons momentos, sim, mas também uma quantidade desnecessária de sofrimento e dor por questões que só posso assumir serem diferenças pessoais entre nós. Eu não consigo lidar com a relação com ela. E eu até poderia pedir que você escolhesse entre nós duas, mas não é isso que eu quero. Quero que continue com a Vanessa. E eu vou embora. Eu te amei, mas não vou passar o resto da vida ouvindo você dizer que é tudo platônico e me chamar de louca por não aceitar isso. É como tentar convencer alguém a gostar de uma comida diferente ou a mudar sua cor favorita. Eu não tô feliz e não quero mais sentir isso. Não precisa ser mútuo. Eu não preciso da sua permissão para terminar. Meu Deus, palmas para essa mulher! Que é isso, pessoal? Caramba! Meu Deus do céu! Ela jantou essa pessoa. Ela jantou, ela não deixou uma migalha, ela jantou. Senhor Jesus. Puta, queria ser assim. Gente, parabéns. Eu só consigo dizer parabéns. E realmente, tá vendo o que ela diz aqui? Eu não preciso da sua permissão pra terminar. A gente nunca precisa de permissão pra terminar nenhum relacionamento, tá? E calma, e aí eu vou voltar em algumas partes que eu não sabia, que a gente não tinha algumas informações que eu acho importante a gente rever. Primeiro, ela entendeu, né? Ela ficou sabendo aí por talvez rumores de que os dois tinham meio que um relacionamentozinho. Que parece que eles só não ficaram juntos porque a Vanessa começou a namorar o atual namorado dela. Chocada. Agora, quando será que ela descobriu tudo isso, né? Será que foi na época da viagem? Será que ela já sabia? Cara, muito louco. Primeiro, tem isso então, deles já terem aí um negocinho, né? Alguma coisinha mais que ultrapassa, né, a amizade. É, o namorado não aceitar o cara, né?
o namorado da OP, o namorado da Vanessa demorar pra aceitar o namorado da OP. Agora, cara, se. Meu Deus, vamos lá. Vamos pensar que se ela já soubesse de tudo isso. É que eu não acho. Aí é uma opinião muito pessoal minha, assim, gente. Eu sou contra dizer, eu não deixaria ele viajar, porque eu acho que esse deixar vai meio que. Parece que vem de um lugar muito de permissão de pai e mãe, sabe assim? Responsável, e eu não sou mãe do meu namorado, né? Eu acho que ela fez certinho, cara. Eu acho que ela deixou ele livre pra fazer o que ele quis, porque aí no final mostrou que ela não era a prioridade dele, né? Às vezes, quando a gente parte desse ponto de, eu não vou deixar o meu namorado ir, eu não vou deixar o meu namorado ou minha namorada fazer, é, às vezes eu acho que é uma jogada meio desnecessária, porque, cara, isso não vai fazer com que a pessoa goste mais ou menos de você, faça ou não faça coisas que a pessoa já faria. Então, às vezes, eu acho que é mais fácil deixar a pessoa, vai lá, meu, faz. Porque, por exemplo, nesse caso, a OP percebeu que, cara, não sou a prioridade do meu namorado, né? Quem é a prioridade do meu namorado é a Vanessa. Então, que bom que eu não tô mais com alguém que não me vê como prioridade. Vá ser feliz com a Vanessa agora, meu querido, né? Agora, meu, que mulher foda, que mulher foda. Essa carta, ela jantou ele. E aí eu vou continuar porque tem mais alguns parágrafos só dessa história, que diz assim: Ele me respondeu pedindo desculpas, aceitando a responsabilidade por quase tudo sem discutir, mas negou que o relacionamento dele com ela fosse um problema pra mim, e negou que eu não seria capaz de lidar com isso. Disse que o único motivo pelo qual a viagem tinha sido ruim pra mim era a minha própria perspectiva. Respondi que confiança é algo que precisa ser construído e que ele colocou pressão demais, cedo demais, em um relacionamento em que essa confiança ainda não existia. Ele concordou e pediu desculpas. Para mim, terminou de forma relativamente amigável, mas esse tipo de relação não funciona para mim. Não sinto que a resposta dele tenha realmente mudado ou curado nada. Continuo convicta da minha decisão. Terminamos. Acho que tá certíssima. Porra, acho que tá certíssima. Tem que terminar, porque, gente, meio difícil. Às vezes a gente insiste muito no relacionamento que, cara, claramente não vai pra frente, sabe? Não ia pra frente. Sabe o que aconteceu ao longo do tempo? Porque, assim, agora, sabendo que eles já tinham tido uma coisinha aí, eu vejo a primeira parte da história de uma forma diferente, sabe? É, eu, por exemplo, se eu fosse a Vanessa, se algo já tivesse rolado entre nós, aí mesmo que eu insistisse, se eu de fato quisesse ter uma amizade, né, sem outras intenções com o meu amigo ou a minha amiga, eu insistiria ainda mais que a namorada ou o namorado, enfim, o parceiro fosse. Porque se eu tô genuinamente tendo essa pessoa na minha vida como um amigo, como alguém que eu considero, como alguém que eu amo, que eu faço questão de uma amizade, cara, eu ia querer que essa versão aí passada que já rolou um romance morresse. E eu ia querer que o companheiro, a companheira dessa pessoa fizesse mais parte ainda pra não haver nada que pudesse, sabe, que pudesse fomentar essa situação. É fomentar que diz? Piorar, vai, essa situação, sabe assim? Então, gente, eu acho realmente que ela fez certinho. Ela fez certinho. Eu vou ler um comentário aqui da história original que diz assim: Com alguém que em meu próprio relacionamento anterior foi deixado de lado pelo melhor amigo de toda a vida, abandone esse cara. E aí ela conta um pouquinho a história dela. Eu, mulher 24 anos, passei muito tempo nesse relacionamento, onde eu fui colocado em espera para acomodar a melhor amiga, mulher 25 anos, do meu ex, homem 25 anos. Nas palavras dele, ela não queria conhecer uma garota com que ele estava namorando.
a menos que ele planejasse se casar com ela. Ai, que papinho, hein? Pelo amor de Deus. Então, isso significou que durante 3 anos, quando ela veio passar o Natal, eu não tive permissão para entrar na casa dele, nem ser incluída nas atividades de família. Gente, o que é de errado com as pessoas? Ele ficava em silêncio por dia durante as visitas planejadas com ela. Meus apelos para pelo menos conhecê-la, dar a cara ao seu nome e tentar causar uma boa impressão foram ridicularizados e ignorados. Ele encontrou tempo e fundos para viajar para o exterior e passar um tempo com ela em um país diferente por uma semana, mas não conseguiu encontrar tempo para fazer uma viagem à praia comigo por um único dia. Sua história me lembra muito a minha, e eu só quero dizer que existem caras decentes por aí. Caras que mantêm uma linha de comunicação aberta, que querem viajar com você e querem tratá-la com respeito. Esse não é o cara. Ele quer te surpreender desconvidando você para a viagem e passando tempo com a melhor amiga? Você pode surpreendê-lo terminando e trabalhando para encontrar alguém que realmente a respeite e saiba como tratá-la com alguma decência. É isso, gente. Porra, meu. É isso, tá vendo, cara? Eu gosto de falar que a gente tem que acreditar no que as pessoas mostram pra gente, sabe? Às vezes a gente fica meio, não blindado, mas assim, às vezes a gente fica meio confuso, porque a gente gosta, né? É difícil quando envolve sentimento, cara, as coisas não são tão simples assim, né? Às vezes, por mais que a pessoa mostre quem ela é, que eu acho que ficou muito claro que o namorado dela mostrou quem era a Vanessa na relação dele, dentro da vida dele. É muito difícil, né? A gente acredita que a pessoa tá com a gente porque a pessoa quer, porque a pessoa gosta. Então eu sei que não é tão simples assim de enxergar a situação. Mas quando a gente começa a enxergar, vamos acreditar no que a pessoa mostra pra gente, sabe? E vamos acreditar em atitudes, tá? Porque palavra até papagaio fala. Então vamos acreditar nas atitudes, sabe? No que a pessoa mostra fazendo e não só no que a pessoa fala. Que às vezes a gente cai numas armadilhas, né? Que as pessoas comem nossa mente e a gente acaba caindo. Enfim. E aí eu vou ler outro comentário sobre que tá na parte da atualização. Uma pessoa diz assim: se eu escolhesse ir embora com outra mulher antes da minha namorada, contra a vontade expressa dela, voltaria para casa solteiro. O fato do namorado da UPI não conseguir entender porque ele tá solteiro diz mais sobre ele do que qualquer coisa. Que bom que você se defendeu, UPI. Cara, e que bom mesmo. Aí tem um comentário que diz assim: não querer ser vela é um motivo totalmente válido para desistir de uma viagem com seu amigo. E não um motivo para o seu amigo expulsar a namorada de uma viagem que ela originalmente deveria estar junto. Gente, eu falo. Eu falo. Eu falo que as pessoas são estranhas. Agora, cara, será que não rolou alguma coisinha aí nessa viagem? Bom, se rolou também, foda-se os dois, que bom que ela terminou. E é isso, gente. A história de hoje é essa, cara. Hoje eu tive muita dificuldade pra escolher história. Eu me deparei com umas histórias muito legais. Mas essa daqui eu queria saber o que ia acontecer. E eu amei que ela se posicionou e que ela terminou. E, nossa, fez certinho. E pra você ver, né? Assim, ela não parece uma pessoa ciumenta, ela não parece uma pessoa que, tipo, ai, tá procurando, sabe, motivo pra ficar brava nem nada. Ela realmente, cara, ser desconvidada de uma viagem em que ela não foi avisada, conhecer a amiga numa situação super constrangedora em que ela não dá o menor espaço pra ser amigável também. Sabe, você dizendo que, ó, isso não tá me fazendo bem, isso tá me incomodando. Eu não gosto quando as pessoas jogam isso. Eu entendo que talvez venha de um lugar genuíno de ajuda, mas eu não gosto quando as pessoas falam, ai, o que que eu posso fazer pra você se sentir melhor? Cara, resolve, né? Agora eu vou dar a solução do negócio que você causou também, sabe? Dá seus pulos, meu parceiro, faz alguma coisa, pensa. Eu acho que, sinceramente, gente, eu acho que ele é apaixonado pela Vanessa. Eu acho que talvez ele esteja aí com a OP, porque a Vanessa também, né, tá num relacionamento, porque
pelo que parece aí que ela descobriu depois, não sei se depois ou antes, mas pelo que parece que ela descobriu, rolou um climinha e algo ia rolar, mas a Vanessa acabou namorando o namorado atual dela, então não sei, talvez ele tenha se envolvido com a Alpi enquanto a Vanessa tava num relacionamento, sabe? Aí, tipo, quando terminar, vai que dê certo entre a gente, mas enquanto não dá, eu tô aqui, sei lá, perdendo meu tempo com uma pessoa. Talvez seja assim que ele pense. Então, eu acho que ela fez certinho. Eu acho que ela fez certinho, terminou, foi clara, sabe? Eu acho que ainda se explicou demais. Mas jantou ele, né? Então é bom, é gostoso quando você vê uma pessoa, sabe? Acabando com a outra. Eu amei. Acho que, nossa, ela não errou nem um pouco. Foi muito simpática, gente, sabe? Ainda foi muito simpática. Eu já. Ainda levou pro aeroporto. Imagina. Imagina. Eu falo, vai a pé. Vai, pega a Vanessa no colo e vai. E é isso, gente. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham possível homens e mulheres serem amigos. Eu sei que tem muita gente que diz que não. Eu acredito que sim. Tenho muitos amigos homens. E para os homens que dizem que, ai, não, a gente só pensa naquilo, que não sei o quê, o problema, queridos, está em vocês, tá bom? Se você não consegue olhar uma mulher e não vê nada além de uma pessoa para transar, o problema tá em você, tá? Não tá aí nela. Então, eu acredito que sim, é possível ter amizade entre homem e mulher. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. E, gente, por hoje é só. O que vocês acharam dessa história? Deixem aí nos comentários, quero saber o que vocês acharam. Eu quero também eh, pedir a sugestão de vocês. Peraí, na verdade, antes de pedir a sugestão, eu vou fazer o seguinte: eu salvei todas as histórias que eu tinha separado pra fazer hoje, que eu tive dificuldade em escolher. Eu vou mandar aqui pra esse computador e vou ler, e aí vocês que escolhem a história de terça. Uhuhu, uhuhu. Aí vocês vão falar, Isa, eu quero essa, quero tal, quero tal, quero tal. A que mais for votada, eu vou ler, tá bom? Mas eu acho que eu vou acabar ao longo do tempo lendo todas, porque todas me pegaram. Me pegaram. Esses títulos me pegaram. Peraí, que eu já volto. Eu vou no outro computador. Olha a minha meia de hoje. Gente, é uma meia, é um abacaxizinho, aí tem umas bananas, tem uma melancia. É pra animar esse dia cinza que tá hoje. Peraí, calma aí, galera, já vem. Ó, vamos lá, gente. São essas. É que tem mais opções, mas as mais legais que eu achei, que me deixaram curiosa, foram essas três. Aí vocês me falam qual vocês querem pra terça que vem, tá? A número um é. Eu vou só numerar pra vocês me falarem depois, tá? Não que a número um é mais legal que a número 3 nem nada. Então, opção um. Minha irmã de 19 anos está se casando com seu professor do ensino médio. Já me revolta. Opção 2. Meu marido tá me traindo com a mulher que fazia bullying comigo na escola. Já me irritou também. E número 3. Eu sou babaca pelo que eu falei pra minha meia-irmã depois dela ler meus diários. O que que ela falou? Não sei também, mas parece interessante aí. Então, coloca aí nos comentários qual dessas três histórias vocês gostariam de ver na terça que vem, na terça passada. Ou também, se vocês tiverem sugestões, gente, de outra história ou outro tema, cara, estou super aberta à sugestão de vocês. Vou procurar, se vocês querem, não sei, relacionamento, trabalho, não sei, o que vocês quiserem, eu tô aqui para lhes servir, tá bom? Então, se vocês quiserem algum tipo de história, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Lembrando que se você quiser que a sua história seja lida e comentada aqui, é só escrever para o e-mail que tá na descrição do episódio. Só pode ser história@gmail.com, mas sempre tá na descrição, copia e cola, porque é sem acento para não dar problema, vai estar sempre lá.
E acho que é isso, pessoal. Será que eu esqueci de comentar alguma coisa dessa história? Fico pensando, é sempre assim, cara. Quando eu gravo, depois eu fico pensando, puta, esqueci de comentar tal coisa. Tem vezes que eu até volto pra falar, sabia? Às vezes eu tô editando e aí eu falo, nossa, perdi um ponto muito importante. Aí eu volto e refaço. E às vezes não, às vezes eu só deixo passar. Mesmo porque as histórias não ficam completas sem o comentário de vocês. Então, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. E acho que por hoje é só, pessoal. Siga as redes sociais que vão também estar na descrição do episódio. Tem uma história. Eu não sei se eu ia falar disso, não ia, mas eu vou falar, vai. Tem uma história lá no Instagram. Lá no Instagram, que ela deu uma bombada surreal, assim. É uma história de um cara que troca o gato da esposa dele. E ela nunca percebeu, ela não descobre que ele trocou o gato dela. E aí eu queria perguntar se vocês gostariam que eu viesse aqui, sabe o que eu pensei em fazer? E aí eu queria saber o que vocês acham, se vocês acham uma boa ideia ou não. É uma história bem curtinha. Mas talvez seria interessante, né? Acho que se deu uma bombada lá, talvez vocês gostem da história completa. A história no Instagram e no TikTok não tá completa. Eu sempre preparo um roteiro curtinho, né, pra não ficar muito comprido, essas histórias que eu levo pra rede social. Mas eu pensei em trazer, comentar, né? Trazer a história completa, comentar e, cara, trazer uns comentários das pessoas. Porque, gente, juro, os comentários me deixaram muito chocadas, cara. Tem uns comentários que dá medo, real, assim. Eu falei, meu senhor amado. Lógico, não dá pra ler todos, porque são muitos comentários, eu não consigo ler todos. Mas tem uns comentários muito cruéis, né? Na minha concepção, muito cruéis. Então, não sei, se vocês quiserem, eu também trago aí um episódio sobre essa história com os meus humildes comentários e com os comentários das pessoas reais que estão lá no Instagram e no TikTok comentando. Fica aí mais uma opção para vocês escolherem. E acho que por hoje é só, pessoal. Eu peço, se você estiver me vendo pelo YouTube e se você puder me dar uma força lá no Spotify, vai me ajudar demais. Agradeço a todos que já estão fazendo isso, é muito importante para mim. Lembrando que, por favor, em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo ou me vendo, não esquece de dar o seguir, de colocar sua nota. Se você me vê pelo YouTube, de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se vocês puderem também compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam desse formato de podcast e puder compartilhar, eu agradeço demais. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tenham um ótimo final de semana e até terça-feira. Tchau, tchau!